Hoje nós vamos dar início aos estudos da Palavra de Deus, das lições bíblicas deste segundo trimestre do ano de 2024, com esse tema geral, essa bonita capa da revista, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Meus irmãos, a carta aos Hebreus, no capítulo 11, é conhecida por todos nós, o capítulo 11 de Hebreus, como a galeria dos heróis da fé. No capítulo 11 de Hebreus, nós temos o relato de vários homens e mulheres de Deus que, apesar de suas falhas e de suas limitações, eles perseveraram na fé, perseveraram nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade de Deus, e são homenageados na carta aos Hebreus, no capítulo 11, e nós costumamos chamar de galeria dos heróis da fé. Mas logo que termina o capítulo 11 de Hebreus, começa o capítulo 12 de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, faz uma referência ao capítulo 11 e diz assim, Hebreus 12, 1, se puder, os irmãos aí da mídia, colocar esse versículo, diz assim, portanto, já que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, portanto, já que temos visto os exemplos de fé desses homens e mulheres de Deus, do capítulo 11 de Hebreus, desses heróis da fé, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência ou com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, esse versículo 12, capítulo 12, versículo 1 de Hebreus, compara, irmãos, a nossa jornada e caminhada aqui na terra, como cristãos, a esta carreira. Corramos com paciência, ou melhor traduzindo, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Então, Deus propôs para todos nós uma carreira, uma jornada, uma caminhada. E é este assunto que vamos estudar nestas lições bíblicas deste trimestre. Esta jornada, esta caminhada do cristão que começa, irmãos, no novo nascimento e vai chegar até o céu. Por isso que as nossas lições aqui do trimestre, a primeira lição, que é a lição de hoje, vai tratar sobre o novo nascimento, o início da caminhada. E a última lição vai falar sobre o céu, que é o destino final da nossa jornada, da nossa caminhada. E ao longo das 13 lições, entre a lição 1 e a lição 12, entre a lição 1 e a 13, vamos estudar a lição 2 até a lição 12 sobre o meio desta caminhada. Então, todos são convidados a ingressarem nessa jornada de estudos da Palavra de Deus, trabalhando temas muito interessantes para nós. A salvação, irmãos, do crente, ela pode ser analisada e entendida, estudada e entendida sob a perspectiva do tempo, já que falamos aqui que é uma carreira, que nos está proposta. E quando a gente fala de tempo, tem o passado, o presente e o futuro. Então, nós podemos dizer, irmãos, que fomos salvos no passado, podemos dizer que somos salvos agora no presente e também podemos dizer que seremos salvos no futuro. Então, olha que o verbo ser em 3 tempos, passado, presente e futuro. Quando a gente diz que fomos salvos, eu fui salvo lá no passado, estamos nos referindo justamente à nossa conversão. A conversão do pecador a Cristo se dá quando este se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, arrependimento mais fé em Cristo é igual a salvação, é igual a conversão, E quando a pessoa assim faz, se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo,
ela se converte a Cristo, então automaticamente essa pessoa é justificada diante de Deus, ela está sendo salva da condenação do pecado, porque os que estão em Cristo, eles agora que estão em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a gente é justificado, a gente é adotado na família de Deus, nós somos regenerados, nós nascemos de novo. O novo nascimento que vamos estudar hoje é uma espécie de ressurreição espiritual. Tudo isso acontece no momento da conversão. Nós somos declarados santos, etc. Então, tudo isso acontece no momento da conversão, e todos nós que aqui já somos crentes, todos nós que somos crentes, nós passamos por isto lá no momento da nossa conversão, e imediatamente o Espírito Santo passa a habitar em nós, e o Espírito Santo nos enxerta no corpo de Cristo, fazendo com que eu e você seja inserido no corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios 12 e 13. Então este é o aspecto passado da salvação. Eu fui salvo quando eu me converti a Cristo de verdade, por meio do arrependimento de pecados e da fé em Cristo. Agora, irmãos, no presente, podemos dizer, eu sou salvo. Por quê? Porque nós vivemos em santificação. Nós continuamos na fé, nós não caímos na fé, nós não abandonamos a fé, nós perseveramos na fé. Porque a Bíblia diz, irmãos, em Romanos 1, 16 e 17... Romanos 1,17 diz que é uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então, foi importante eu ter fé para crer em Cristo, mas é importante que eu continue na fé, que eu continue crendo para que eu possa estar salvo hoje. Quando uma pessoa se desvia dos caminhos do Senhor, ela abandona a fé, ela cai na fé, então ela perde a salvação, porque a justiça de Cristo que é imputada a nós, que é creditada na nossa conta, é uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então nós somos salvos, podemos dizer, eu sou salvo porque eu vivo em santificação. Mas também, irmãos, a salvação tem uma dimensão futura, lá aponta para frente, e nós podemos dizer, eu serei salvo, porque aponta para a glorificação, para a santificação final. A glorificação vai acontecer quando o crente for para o céu, quando a igreja for arrebatada, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando isto que é mortal se revestir da imortalidade. E aí, quando a gente for para o céu, nós, irmãos, seremos salvos da presença do pecado, porque lá no céu não vai entrar pecado. Como diz o hino, no céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Então, no futuro, na glorificação, seremos salvos da presença do pecado. Hoje, por vivermos em santificação, nós somos salvos do poder do pecado, porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós agora recebemos de Cristo poder para vencer o pecado. É aquele que nasceu de novo, aquele que é nascido de Deus, como diz em 1 João, ele não vive na prática do pecado. Então, é importante entendermos a salvação sob esses três aspectos. Passado, eu fui salvo. No presente, eu sou salvo. E no futuro, eu serei salvo. E isso, por si só, irmãos, já dá uma ideia dessa caminhada, dessa jornada. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Então, dá essa ideia de jornada. Aqui no tópico 1 da nossa lição, que fala da caminhada com Cristo, diz, compreendendo os dois caminhos, o caminho da vida natural e o caminho da vida
com Cristo. A vida humana começa na concepção, começa na concepção, quando lá no ventre da nossa mãe se encontra o espermatozoide do nosso pai com o óvulo da nossa mãe. Ali, quando há fecundação, começa a vida humana, e ali começa um novo ser com espírito, alma e corpo. Evidentemente que é um corpo embrionário, ainda informe, como diz o salmista no Salmo 139. Então, a vida humana começa aqui na terra. Ela tem um início. Nós não somos eternos no sentido de que a gente não tem princípio. A gente tem sim um princípio, tem a data da concepção, que nunca a gente sabe que data foi a data que a gente foi concebido, a gente só sabe a data do nascimento natural, quando a nossa mãe pariu, nos pariu, como diz assim o ditado, quando a gente nasceu. Esse nascimento natural, irmãos, Jesus falou aqui em João 3:6, o que é nascido da carne é carne, é o nascimento da vontade do homem, da vontade do ser humano. Então Deus deu ao homem e à mulher a capacidade da reprodução, e toda vez que um homem e a mulher coabitarem, há a possibilidade do nascimento de uma nova pessoa, com corpo, alma e espírito, com um destino eterno, uma criatura de Deus. E todos nós, irmãos, não temos fim. Todos nós temos início e nenhum de nós tem fim. Porque quando findar a vida terrena, nós partiremos para a eternidade. E na eternidade tem dois caminhos, o céu e o inferno. Quem morrer com Cristo vai para o céu, e quem morrer sem Cristo vai para o inferno. E tanto as pessoas que estarão no céu, como as pessoas que estarão no inferno, elas nunca terão fim, mas ficarão eternamente nesses dois lugares. E o crente, evidentemente, fiel, ele vai estar no céu com Jesus. Aqui no tópico 1, ainda no item B, fala da vida com Cristo. A vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. A nova vida com Cristo é o começo de uma nova história. Eu considero muito isso, irmãos, e tenho em mais alta conta a data que eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Eu tenho a minha data de aniversário, 22 de julho de 1971, é a data do meu nascimento natural, como se diz, todo mundo sabe a sua data de nascimento, mas eu também, irmãos, tenho anotado e muito clara e viva na minha mente a data que eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Foi no dia 29 de maio de 1988, ali na Assembleia de Deus, em Macaíba, num culto de domingo à noite, quando eu me entreguei para Jesus. Ali eu realmente me converti, estava muito decidido no que eu queria e me arrependi dos meus pecados e criei em Cristo. Então, aquela data é a data do início da minha jornada como cristão, como crente, como nova criatura. Segundo aos Coríntios 5,17, diz que os que estão em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, ela nasce de novo, ela se torna uma nova criação, e assim começa a nossa jornada caminhando nos caminhos do Senhor. É a esse tipo de jornada de vida que Jesus se refere quando disse em João 3,16, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então está falando sobre o novo nascimento. No tópico 1.2 da nossa lição, fala dos 3 companheiros da nossa caminhada. É muito ruim, irmãos, caminhar sozinho. É muito ruim viajar sozinho. É muito ruim andar sozinho. É muito bom quando a gente está bem acompanhado. Mal acompanhado não dá certo. Tem um ditado que diz que é melhor andar só do que mal acompanhado. Mas andar bem acompanhado, irmãos, é muito bom e necessário. E nessa caminhada do crente,
nessa jornada, irmãos, nós não estamos sós. Nós não estamos sós. Nós não caminhamos só. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 23, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Esse é um critério para saber se eu e você amamos ou não a Cristo. Se a gente ama a Cristo, naturalmente vamos ser obedientes à palavra dele. Se estivermos em desobediência a Cristo, isto é um sinal de que nós não amamos a ele. Então ele diz, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará e nós viremos para ele e faremos nele morada. Então, o crente, irmãos, que ama a Deus e que obedece à palavra de Deus, ele é morada do Pai e do Filho. Meu Pai o amará e nós viremos para ele e faremos nele morada. Então, nós temos essa companhia permanente, irmãos, do Pai e do Filho na nossa vida. Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então você não está sozinho na caminhada. Eu não estou sozinho nessa jornada do crente aqui na terra até chegar no céu. Tanto o Pai quanto o Filho está ao nosso lado, nos ajudando. Mas, irmãos, não somente o Pai e o Filho estão conosco, mas também temos um outro companheiro, que é o Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 16 a 18 diz, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre. Outro aqui, no grego, é outro da mesma espécie, é outro da mesma natureza, é um outro Consolador à altura, um substituto à altura. Então, um outro Consolador, o Paracleto, aquele advogado de defesa que está sempre presente ali para defender o seu cliente, aquele amigo, como diz o hino, o divino companheiro, amigo verdadeiro, que está sempre ao nosso lado, o Consolador, para estar com vocês para sempre. Quem é esse Consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. O Espírito Santo habita dentro de cada um de nós e ele também habita entre nós. Ele habita dentro de cada um de nós individualmente e ele habita entre nós coletivamente. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então, irmãos, nessa jornada do cristão aqui na terra, temos a companhia tanto do Pai quanto do Filho e também do Espírito Santo. São os três companheiros da nossa caminhada. É a Trindade divina. Tópico 2 da nossa lição, o novo nascimento. Jesus disse a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E por que, irmãos, é necessário nascer de novo? Que precisão é essa? Por que temos esta precisão? Inclusive, irmãos, uma das características do movimento evangélico e da crença evangélica é a convicção e a pregação de que todas as pessoas precisam passar pelo processo do novo nascimento, que todas as pessoas precisam ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, até mesmo aqueles que nasceram no Evangelho, que são filhos de crente, eles precisam ter as suas próprias experiências com Deus. Então, isso é uma doutrina basilar do movimento evangélico, a necessidade da conversão e do novo nascimento. Em Efésios, capítulo 2, versículo 1 e também no versículo 5, diz assim a palavra de Deus. Paulo escrevendo aos crentes lá de Éfeso, escrevendo para pessoas que já eram crentes, Paulo diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Ele disse que os crentes lá de Éfeso
No passado, eles estavam mortos em suas transgressões e pecado. E no versículo 5, irmãos, ele diz que Cristo deu-nos a vida, Deus deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então, ele fala, irmãos, que quando a pessoa não é crente ainda, quando a pessoa não teve ainda a experiência da salvação, essa pessoa estava morta. Mas como, pastor? Se todo mundo está vivo, respirando aí o oxigênio, etc. Mas essa morte que está falando aqui, evidentemente que não é a morte física. Todo mundo aí que está vivo fisicamente, mas a verdade é que a maioria está morta espiritualmente. Morte, irmãos, tem esse significado de separação. Quando alguém morre fisicamente, o corpo se separa da alma e do espírito. Há uma separação. A alma e o espírito vai para a eternidade e o corpo fica aqui na terra. Morte física, separação da parte imaterial da parte material, que é o corpo. A morte eterna, lá no lago de fogo e enxofre, é a separação eternamente da pessoa, vai ficar eternamente separada de Deus. No lago de fogo e enxofre, que a Bíblia também chama de segunda morte. Mas também, irmãos, há um outro tipo de morte que nós chamamos de morte espiritual. O que é a morte espiritual? Lembre-se que morte significa separação. E a morte espiritual significa que a pessoa está vivinha da Silva aqui na terra, fisicamente viva, mas ela está morta espiritualmente. Por quê? Porque ela está separada de Deus. Ela está morta espiritualmente porque não tem comunhão com Deus, está separada de Deus. Como disse aqui o versículo 1 que nós lemos, Efésios 2:1, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, essa é a morte espiritual. É por isso que a gente evangeliza, prega a palavra de Deus, para que essas pessoas que estão vivas fisicamente, porém mortas espiritualmente, possam ter um encontro com Cristo e assim, irmãos, passar pelo processo do novo nascimento. Então, todos precisam passar pelo processo do novo nascimento para que elas nasçam de novo. Jesus disse, é necessário vocês nascerem de novo. Efésios 2:5, Paulo disse que Cristo nos deu vida quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. Daí o significado da palavra religião significa religação, religar. É claro, irmãos, que religião não salva ninguém. A salvação é pela graça mediante a fé em Cristo. Mas é só para dar uma ideia de que a pessoa sem Cristo, ela está separada de Deus, está morta em seus delitos e pecados. É como, irmãos, um equipamento eletrônico desse, que para funcionar, você tem que colocar o plug dele na tomada. Aí, quando você puxa da tomada, você cortou a ligação dele com a energia, ele não funciona nada. Está morto esse equipamento aí eletrônico. Então, o homem separado de Deus, que não é crente, a pessoa que não teve um encontro ainda com Jesus, está com o seu plug puxado da tomada, não está ligado no céu. Então, nós precisamos nascer de novo. Foi o que Jesus disse a Nicodemos, aqui João 3:3, ele disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. No versículo 5, ele tornou a repetir, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aí aqui ele já começa a explicar, o que é esse nascer de novo? É nascer da água e do Espírito. Versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele está falando do nascimento natural, que é nascido da carne é carne, e agora fala do nascimento espiritual, que é o novo nascimento.
Então, irmãos, no versículo 8 ele também fala, né, de todo aquele que é nascido do Espírito. Então, o Evangelho, irmãos, faz isso na vida da pessoa. Eu, quando não era crente, e eu estava sendo evangelizado, eu fui evangelizado por meio da leitura, e eu estava lendo uma literatura evangélica, e depois também a Bíblia, me chamou muita atenção essa história de novo nascimento, nova criatura, ressurreição espiritual, uma nova natureza, uma mudança profunda de vida, um encontro dramático com Deus, profundo, que muda totalmente a pessoa. E é isso, irmãos, o que o Evangelho ensina. Ser crente não é passar por uma reforma de vida, não é simplesmente aceitar uma lei diferente daquela lei que a gente nasceu nela. Então, não é isso. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 15, ele diz: de nada vale eu ser circuncidado ou não. Esse rito religioso não tem nenhuma importância para a salvação. O que importa é ser uma nova criatura. O que importa é passar pelo processo do novo nascimento. E aqui o nosso comentarista, no tópico 2.2, ele diz que a religião não faz ninguém nascer de novo. E nesse diálogo de Jesus com aquele fariseu Nicodemos, isso ficou muito claro. Ele era um homem muito religioso, e os fariseus, irmãos, da época, eram considerados, vamos dizer assim, os judeus ortodoxos, ou melhor dizendo, ultra-ortodoxos. Os fariseus, quando começou esse movimento dos fariseus, eram pessoas sérias, eram pessoas que realmente queriam levar a sério a fé cristã, não queria viver no desmantelo dos saduceus e de outros. É um movimento reavivalista, um movimento restauracionista para restaurar a fé judaica, para seguir o que diz a palavra de Deus. Mas o problema dos fariseus, irmãos, é que eles botaram tanto sal na comida, e a comida ficou salgada e matou muita gente. Esse é um grande problema. Devemos sim defender a ortodoxia, mas tenha cuidado para não exagerar. Vá só até onde a Bíblia ensina. A partir dali, se alguém passar, vai estar ensinando a doutrina dos homens. Então foi o que os fariseus fizeram. Então Nicodemos era um fariseu, mas ele não entendia isso. E Jesus precisou explicar para ele, dizer que era necessário nascer de novo. Então, não é a denominação, não é a religião, não é um conjunto de normas, não é um conjunto de mandamentos ou de usos e costumes que faz alguém nascer de novo. Esse novo nascimento, irmãos, é um milagre de Deus na vida da pessoa. É um milagre de Deus na vida da pessoa. Aqui diz no tópico 2.3, o novo nascimento e o seu processo. Essa expressão nascer de novo, essa expressão de novo no grego, ela tem o sentido de do alto, de cima, nascer do alto, nascer de cima. Não é, irmãos, uma espécie de reforma de autoajuda interior, que o camarada olha para o espelho e diz: que vergonha, rapaz, se ajeite e vamos mudar, eu vou me esforçar e vou agora ser uma pessoa direita. Não é uma coisa, irmãos, que nasce no homem, não é um nascimento que vem do nosso interior, da nossa própria vontade. É um nascimento que vem de cima, é um milagre de ressurreição espiritual que Deus opera na vida do pecador. Agora, o que o pecador deve fazer, irmão? Somente se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo. O resto é com Ele, o resto é com Jesus. É nascer do alto, é nascer de cima.
Porque, irmãos, só Deus que transforma as pessoas. É só Deus que regenera as pessoas. É Deus quem muda as vontades. É Deus que muda a natureza. Nós somos coparticipantes da natureza divina, porque Deus opera esse milagre do novo nascimento na nossa vida. Nós somos regenerados. É operado em nós uma espécie de ressurreição espiritual e implantado no crente uma nova natureza, que a Bíblia chama de novo homem. De novo homem. A gente ainda vive com o velho homem, que é a velha natureza que herdamos de Adão, a natureza carnal e pecaminosa. Mas quando a pessoa se converte a Cristo, ela nasce de novo, é implantada dentro dela uma nova natureza. A natureza que vem de cima, a natureza que vem do alto, o milagre da regeneração. É o novo homem que tem prazer e se alegra nas coisas de Deus e aborrece o pecado. A nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna, é gerada por intermédio da palavra de Deus. Apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, 1 Pedro 1 e 23, ele diz assim: vocês foram regenerados, vocês nasceram de novo, não de uma semente perecível, mas de uma semente imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Então nós nascemos, nós fomos gerados por causa, irmãos, desta palavra. Por isso que Jesus contou a parábola do semeador, e ele disse: eis que o semeador saiu a semear. E ele disse que a semente é a palavra de Deus. E Paulo disse que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então nós fomos regenerados, pela lavagem da água, pela palavra. Então a palavra de Deus opera esse milagre, irmãos, na nossa vida, esse nascimento do alto, esse nascimento que vem de cima. Aqui em João, no capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim a palavra de Deus: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que creem em Cristo, que se convertem a Cristo, recebem o direito de se tornarem filhos de Deus por adoção. Agora, irmãos, esse novo nascimento faz com que a gente se torne filho de Deus, porque Ele quem nos gera, o nascimento vem de cima, e o versículo 13 diz: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, ele está falando aqui desse milagre do novo nascimento, que vem de cima, que vem do alto. A palavra de Deus também fala em Tito, capítulo 3, vamos caminhar para o final, porque o tempo hoje é mais escasso, porque temos que terminar cedo, por causa da EBD em síntese. Mas Tito, capítulo 3, versículo 5, tem uma palavra também muito interessante neste sentido, que diz assim: não por causa de atos de justiça por nós praticados. Você não vai ser regenerado porque você vai começar, caiu a ficha, realmente eu vou fazer umas coisas boas aí para poder aumentar a minha pontuação com Deus, para eu ficar melhor na fita. Não é assim. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele, Deus, nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e salvador do Espírito Santo. Observe que Pedro fala da questão da palavra, Paulo, aqui em Tito 3:5, fala sobre a questão do lavar regenerador do Espírito Santo. Aqui, irmãos,
eu peço venha aqui ao nosso comentarista, porque no tópico 2.3, eu acho que ele se equivocou aqui num comentário, falando que essa questão nascer da água e do Espírito, e ele fala aqui de nascer da água, e conta uma história aqui, muito negócio de lei, de Antigo Testamento e não sei o quê, e eu acho que ele se perdeu aqui e se equivocou, porque homens de Deus também podem se equivocar. Eu posso me equivocar, você pode se equivocar, o comentarista também pode se equivocar, qualquer pessoa pode se equivocar, não deve, mas estamos sujeitos. E aqui ele diz que esse nascer da água, diz que, de acordo com o contexto do Evangelho de João, pode se referir à antiga lei e, simbolicamente, ao seu sentido. Ora, nosso Senhor cumpriu a lei, de modo que, ao falar da velha ordem, a representação da água era assegurada, mas por intermédio, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Na minha opinião, eu acho que isso está equivocado. Eu não sei a opinião aqui dos demais pastores que estudaram a lição. Mas a própria Bíblia de Estudo Pentecostal, que é publicada pela CPAD, que é uma excelente Bíblia de estudo, ela comenta e diz que esse nascer da água, quando Jesus fala, se refere à obra purificadora do Espírito Santo no novo nascimento, que está também em consonância e de acordo com Paulo em Tito, capítulo 3, versículo 5. Então, meus irmãos, o tempo já passamos aí 5 minutos, né, Moisés? Era até 10:10 e já estamos a 10:15. Esse tópico 3 da nossa lição não vamos comentar. Ele fala do Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. Não sei por que ele falou sobre esse assunto. É um assunto totalmente diferente que caiu de paraquedas aqui nessa lição. Mas tudo bem. De qualquer forma, não temos mais tempo para comentar. Eu vou apenas ler a conclusão da nossa lição para a gente encerrar, que diz assim: a jornada com Cristo tem início com o novo nascimento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus. Nessa peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, seremos guiados pelas palavras do Novo Testamento que tratam da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, em quem a nossa fé está fundamentada. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.